a primeira vez que você vê a presidente dizer, olha, o cara deu um puta prejuízo pra gente. Eu nunca tinha visto ela falar sobre esse assunto com tamanha franqueza. Não, mas ela falou na época. Não, ela falou que acabou o ciclo, não sei o que. Não, que foi vendido, que vendi, eu sei, tal, mas hoje ela agora... falou o seguinte. Isso, o que ela quis dizer hoje... Acho que ainda foi pior, assim. Flavinho, porque naquela... Desculpa você cortar, porque naquela época ela falou o seguinte: espero que ele cumpra o acordo. Ela falou a mesma coisa da venda. Espero que ele cumpra o acordo da venda. E aí depois ele deu pra trás. E aí ontem ela disse que o Dudu deu prejuízo ao Palmeiras. Foi isso. Ela não fez nenhum elogio à história do Dudu, né, Luiz? A trajetória do Dudu no Palmeiras... Uma coisa que o Dudu não deu ao Palmeiras foi prejuízo. No balanço geral de 9 anos, né, gente? Não é? Eu acho que... Agora, a negociação, na visão mercantilista da presidente do Palmeiras, que é uma dona de banco, nessa visão bancária, deu prejuízo. Beleza. E aí falou do Rony, que o Rony tá lá, tal, não sei o quê, e mandou saiu pela porta dos fundos. Bom, a reação do Dudu foi quase que imediata. Ele fez este post no Instagram. O caminhão estava pesado e mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera diante da sua, senhora Leila Pereira. Diferente de sua, perdão, não diante. Diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vou treinar no Cruzeiro. Que foi o grande erro do post. E depois ele apagou, né? Começando pelo fim, né? Não. Ele apagou a primeira versão porque tinha um erro de ditação ali. Mas vou treinar no Cruzeiro, ele manteve. Essa é a única parte que ele não quis apagar. Vou treinar no Cruzeiro, tá lá aí. Acho que começando pelo final, né, Flávio? Só esse vacilo do Me Esquece... E vai plantar batata. O Me Esquece tá ótimo. O Me Esquece acho que estaria ok, exatamente. O Me Esquece tá maravilhoso. O vai plantar batata aí, que eu acho que é realmente um pouco exagerado do tom do Dudu. Grosseiro, né? Grosseiro. No entanto, a Leila ontem tava muito afim de falar. Dá pra ver que a troca do patrocinador... E às vezes esse é o problema, hein? E às vezes esse é o problema. A troca do patrocinador, talvez, posso estar me antecipando aqui, marque uma nova era no Palmeiras. A gente sabe dos anos de Crefisa, os anos vitoriosos de Crefisa, e de repente a mudança de patrocínio pode ser, de repente, ali a era Parmalat, a era Crefisa, coisas desse tipo, que então marca-se uma era no clube. Agora, o que ela estava afim, ela encaixou o Dudu na resposta do Rony. Então, realmente, ela estava muito afim de falar exatamente aquilo. Ninguém perguntou exatamente, não foi exatamente provocada a falar aquilo. A pergunta era sobre o Rony. A pergunta era sobre o Rony. E aí ela deslanchou, ou seja, ela tava com aquilo no coração. Tava aquilo entalado. Fala, Luiz. Vou deixar o Facincane. Vamos pro Facincane. Depois não, vai lá. Depois ele arremata. A gente sai pra tomar café, ele fecha aqui a câmera dele e vamos que vamos. Eu acho o seguinte, eu já falei isso outras vezes aqui, eu acho a Leila um personagem fascinante justamente porque ela tem muitos defeitos e muitas virtudes. E geralmente eu acho que esses defeitos e virtudes vêm do fato de ela não ser uma pessoa do futebol. Então, essa característica que faz dela, por exemplo, ser muito corajosa ao peitar uma torcida organizada, ao criticar a CBF, dirigentes e trazer melhorias para o futebol, uma organização melhor para o clube, a ser, por exemplo, uma pessoa que não liga se os funcionários do clube torcem ou não para o Palmeiras, que ela leva em conta a competência desses funcionários. Então ela tem uma ótima gestão no Palmeiras de maneira geral. Acho que eu tenho muitos elogios a fazer a ela. Agora eu tenho muitas críticas também e acho que elas nascem também do mesmo problema, do mesmo fato que ela não ser uma pessoa do futebol. Ela não é uma torcedora do Palmeiras, ela não é uma pessoa que gosta de futebol, que acompanha desde sempre. E óbvio que isso não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, né? Tem muitas mulheres que adoram futebol. Isso tem a ver com o fato dela ter sido... Ela começou a gostar do Palmeiras, ela conheceu o Palmeiras porque casou com... Basta lembrar que ela se tornou conselheira do Palmeiras há quantos anos? Tem a velha polêmica da... Sim, mas assim, a entrada dela na vida do Palmeiras é muito 2016. Ela não é uma personagem histórica da vida, do dia a dia do Palmeiras. Pode continuar, Luiz. E diante disso, ela muitas vezes se colocou como uma pessoa acima do clube, uma pessoa que praticamente fundou o clube ao chegar em 2015 com a Crefisa, a ponto de dizer que o dia se eu sair, o Palmeiras volta a ser o que era, brigar para não cair, coisas desse tipo, que obviamente são bobagens tremendas. O Palmeiras já era um dos maiores clubes do Brasil e do mundo antes dela chegar, que estava em má fase e recuperou essa condição de time que briga por títulos, com muita competência dela, também do Gagliotti, antes do Paulo Nobre, enfim.
E eu acho que quando ela se coloca nessa posição, ela esquece, por exemplo, o peso do Dudu. O Dudu, queira ela ou não, é o ícone da era Crefisa. Muito mais do que ela. Os gols que o Dudu faz na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos, ele pavimenta o que é esse Palmeiras vencedor. E aí, o Dudu tá na nossa edição Time dos Sonhos e tá lá como um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, à frente de Edmundo e outros, inclusive com um voto a mais. Se você abrisse uma votação maior presidente da história. Eu acho que ela não ganharia. Eu acho que o Paulo Nobre ganharia dela. Mas com sobras. Eu acho que o Nobre ganha. Só para deixar um debate aqui aberto. Então, eu acho que a Leila, ela tem muita competência, ela tem as virtudes dela, mas eu acho que ela desrespeita a cultura do futebol. Porque quem leva torcedor no estádio, vende camisa, emociona o torcedor, não é a Leila. É o Dudu e os outros atletas. Eu acho que quando ela trata o jogador com mais títulos na história do clube dessa maneira tão insensível mesmo, assim, de forma desnecessária, ela não precisava ter falado aquilo. De fato, o palavrão sobrou, mas é uma coisa de, me esquece, pelo amor de Deus, já tô em outro clube, sabe? Tipo, pro Dudu também deve ser um saco isso. Porque o Dudu errou lá ao negociar e tudo mais, mas quantas vezes a Leila não errou, sabe? Em decisões que tomou. É um cara que tem muitos serviços prestados ao Palmeiras, então acho que ele merece respeito. Obviamente ele também deveria respeitar a Leila, né? O palavrão a gente aqui condena, mas acho que a Leila tá se achando mais do que merece, e o Dudu é um cara que é muito grande na história do Palmeiras. Acho que ela precisaria ter isso em mente.